E aí pessoal, beleza? Hoje, dia 15/12, vamos fazer o fechamento do mercado aqui, Nasdaq. Vamos observar aqui o comportamento do preço, falar aqui sobre o racional das operações que eu realizei e de entradas que até seriam válidas, mas eu acabei não entrando, beleza? Então pessoal, o mercado abriu exatamente nessa região aqui, a primeira barra do dia, foi essa barra aí. Essa aqui foi a primeira barra do dia, exatamente às 11h30 da manhã, tá? O mercado abriu nessa região, tá? E essa região, pessoal, se a gente dá um zoom out aqui, vamos perceber que a gente tinha, querendo ou não, uma região de suporte nessa região aqui, né? Tá vendo? O preço estava trabalhando dentro de uma lateralidade, fazendo vários testes aqui, 1 teste, 2, 3 testes, 4 testes, 5 testes, tá vendo? 6 testes. Então, era uma região aqui que tinha que tomar bastante cuidado, porque, querendo ou não, era uma região de lateralidade, que o preço abriu dentro dela, e a expectativa era o rompimento, né? A expectativa era o rompimento dessa lateralidade, né? Como acabou acontecendo. O preço superou, fez troca de polaridade e seguiu firme na alta, né? Mas antes, vamos passo a passo aqui mostrar como que se deu. É o seguinte, vamos colocar aqui um nível de suporte, porque querendo ou não, aqui era um nível de suporte. Vamos colocar aqui essa região aqui. Espera aí, pessoal, deu um erro aqui, vamos corrigir aqui. Eu não entendo porque fez isso, teve que sair do gráfico, enfim, vamos lá. Pessoal, o preço trabalhou aqui nessa linha de suporte, pessoal. A minha entrada se deu com base no tempo gráfico de 2 minutos, né? Se a gente colocar aqui os 2 minutos, podemos perceber que o preço fez essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, entrei na superação dela, tá? Entrei na superação dessa barra, stop aqui embaixo. E o preço, ele foi na resistência, onde eu deixei uma parcial, coloquei uma parcial aqui, porque era uma região importante de trava. O preço ainda ameaçou vir aqui, né? Fez um pullback para só então romper essa região, né? Vamos voltar aqui para o tempo gráfico de 5 minutos. Eu uso os 2 minutos apenas para filtrar as operações, para o stop ficar mais barato, mas as minhas entradas são sempre pelos 5 minutos. Então, pessoal, o preço quando chegou nesse patamar aqui, eu deixei uma parcial nessa região aqui, e o meu primeiro alvo de FIBO, eu tracei, estava aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui em cima, como vocês podem ver, tá vendo? Primeiro alvo, segundo e terceiro alvo. De que? Foi justamente dessa região aqui que foi rompida. Ó, tá vendo? Ativou o espelhamento. Tá vendo? E aí o preço quando supera, aí você replica esse movimento aqui para cima. Tá bom? Então basicamente, usando FIBO, deixa eu traçar a FIBO aqui para vocês verem. Desse fundinho aqui, com esse topo, o preço deu esses alvos. Então, eu fiz a primeira entrada aqui, depois eu realizei uma parcial aqui, na resistência. Quando o preço fez pullback e retornou acima da 9, eu fiz uma adição aqui, eu adicionei. Fiz essa adição aqui. E larguei uma parcial no primeiro alvo aqui de FIBO, né? E o segundo alvo, eu coloquei mais outra parcial. Então, entrei aqui, deixei parcial, fiz uma adição. Olha essa barra aqui, ó. Torei aço nessa barra aqui, né? Porque, meu amigo, olha o paviozão que ela deixou aqui. Meu stop estava basicamente aqui, ó. Quando eu fiz a entrada aqui, uma adição, basicamente meu stop estava aqui embaixo. E olha o pavio dessa barra. Por pouco não fui stopado. Ainda bem que deu bom. Enfim, após isso, deixa eu ajeitar aqui. Após isso, o mercado começou a cumprir os alvos, né? E quando ele fez esse pullback aqui, ó, se a gente observar, se a gente puxar FIBO desse movimento aqui, a gente vai perceber que ele basicamente travou aqui, ó, nessa região de 50% de FIBO. Olha só. Ancorado pela média de 20, tá vendo a média de 20? Média de 20 períodos, né? E o preço começou a ficar trabalhando em cima das médias, né? Então, eu fiz mais uma entrada aqui, ao superar essa barra, coloquei meu stop técnico aqui embaixo,
E aí eu bati uma parcial exatamente aqui, ó. Bati uma parcial exatamente aqui. Por que aqui, pessoal? Deixa eu dar um zoom alto e mostrar para vocês que aqui tinha uma resistência forte, tão forte que o preço acabou rejeitando a partir desse ponto e começou a acelerar na queda. Vamos observar essa região. Deixa eu apagar aqui a fibra. Vamos observar essa região aqui de perto. Vamos lá. Olha só essa região aqui. O preço basicamente ficou trabalhando aqui dentro dessa região aqui, ó. Olha só. Olha se não era uma região importante para deixar uma parcial. Olha só. O preço chegou nesse topo máximo no dia 14 de dezembro. Fez outro teste. Um teste. Mais outro. Chegou perto aqui. Aqui fez outro teste e foi justamente onde eu deixei uma parcial. Porque eu sabia que era uma região importantíssima para o preço. Uma forte resistência. O preço já trabalhou várias vezes aqui. E toda vez que ele batia, ele rejeitava. Então não ia ser diferente dessa vez, né? O preço foi lá e rejeitou justamente nessa região aqui, né? Onde eu bati uma parcial exatamente aqui, mas a expectativa era que ele fosse cumprir o terceiro alvo de fibra, só que eu sabia que ele não ia passar fácil, né? Então foi aí que eu coloquei a parcial, porque se a gente colocar aqui ó, a projeção novamente, vamos perceber aqui que o terceiro alvo de fibra está... Então, pessoal, o terceiro alvo de fibra estava basicamente aqui, né? E aí, a minha expectativa, já que eu fiz a entrada aqui, beleza, deixei uma parcial aqui, porque eu sabia que aqui era uma forte região o preço, né? Só que eu ainda acreditava que ele viesse beliscar aqui o terceiro alvo, né? Só que ele não veio, cumpriu apenas o primeiro alvo da projeção, o segundo, e o terceiro ele não foi buscar, né? E aí, na parte da tarde, eu tive que sair, fui pro shopping, não acompanhei, só à noite eu voltei e vi que o preço ainda deu essa oportunidade aqui, ó, nessa região aqui, porque o preço mostrou de forma clara que estava revertendo a reversão do preço, deixando de estar na alta e passou a começar a dar sinais de reversão de movimento. Que sinais são esses, pessoal? Se você dá uma olhadinha aqui, deixa eu apagar a fibra. Se você dá uma olhadinha aqui, essa região aqui, ó, o preço, se você pegar daqui de baixo, olha só a estrutura que o preço formou. Vocês sabem que padrão é esse, pessoal? Que padrão é esse? Que o preço acabou formando. Um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. E aí, meu filho, o preço rompeu. Uma boa entrada seria aqui, ó, no pré-rompimento do pescoço, neckline. Então, se o cara ficou esperto, visualizou essa figura gráfica, antecipou a entrada aqui, colocou o stop aqui, saída era aqui, ó, na média de 200, ancorado pela VWAP. Era uma boa saída, que o preço tendia a rejeitar nessa região. Então, era uma boa oportunidade para venda. E se a gente for também puxar a fibra, daqui para cá, vamos perceber que o preço, né, ele travou bem na região de 61,8. Tá vendo? Olha só. O preço partindo desse topo acabou formando um pivô de alta, tá vendo? E foi rompida justamente nessa região. E travou aqui 61,8 de fibra. Quando o preço trava em 61,8 de fibra, geralmente ele costuma dar bons movimentos. E não foi diferente. Então uma boa entrada seria aqui, né? Com saída aqui embaixo. E outra entrada boa foi quando o preço bateu na média de 200 e fez troca de polaridade com essa região aqui, ó, que foi justamente a região do neckline, linha de pescoço. O preço basicamente rompeu e voltou para trocar polaridade nessa região. O que era suporte passou a ser resistência, né? E aí o preço mais uma vez jogou lá para o suporte do dia, no iniciozinho da abertura. Era outra região importante aqui, um forte suporte. Poderia arriscar, sendo um pouco agressivo, uma comprinha aqui embaixo também nesse fundo. Porém, só especulação, pessoal, porque aqui eu já não estava mais nesse período da tarde, já não estava mais acompanhando o mercado. Só na parte da noite eu vi como foi que ele se movimentou nesse período da tarde. Enfim, então é isso, pessoal. Depois o mercado começou a corrigir quando chegou no suporte, né? E entregou praticamente uma volta em V, né, desse movimento todinho. O mercado foi bem movimentado, com bons movimentos. Ele deu essa puxada na alta, caiu forte na baixa, depois subiu de novo. Então o mercado deixou muita oportunidade aí nesse dia de hoje, pessoal. Então é isso.